Alô? Estamos reabrindo os trabalhos da sessão ordinária. Vamos agora para o item da pauta, projeto de lei de número 10.276, de 2009, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que veda práticas experimentais causadoras de sofrimentos em animais vivos, vivissecção. Essa presidência recebe o requerimento de número 549, de autoria do novo vereador Leandro Palmarini, de adiamento para a sessão ordinária do dia 29/11/2011. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação, o requerimento de número 549 de adiamento. Com 14 dos senhores vereadores votando sim, essa presidência que não vota e um vereador ausente, está aprovado o requerimento de adiamento de número 549 ao projeto de lei de número 10.276, de autoria do novo vereador Leandro Palmarini. Próximo item da ordem do dia, projeto de lei de número 10.619, de autoria do novo vereador Roberto Conde de Andrade, que institui o serviço de denúncias de violação dos direitos da criança e do adolescente. Essa presidência recebe o requerimento de número 551, de autoria do novo vereador Roberto Conde de Andrade, de adiamento para a sessão ordinária do dia 26/4/2011. Em discussão, com a palavra, o novo vereador Roberto Conde de Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de minha autoria que institui o serviço de denúncias e de violação dos direitos da criança e do adolescente, o DISCA. O motivo que me levou a adiar esse projeto é para tentar tirar o vício de ilegalidade. E esse projeto tem tido uma repercussão muito grande, que é um projeto muito interessante. A minha ideia é criar um veículo de comunicação local para a proteção das crianças e também dos adolescentes, com relação aos maus-tratos, à pedofilia, uma série de problemas que têm atingido as crianças e os adolescentes. Existe já, é claro, o Disque 100, que é um serviço no Brasil inteiro, inclusive só no estado de São Paulo, no ano passado, houve 23.000 denúncias de maus-tratos, de abuso contra as crianças e os adolescentes. Então, nós queremos criar aqui em Jundiaí um número específico da cidade. E esse número, nós teríamos ali um encaminhamento também do Conselho Tutelar, teríamos profissionais orientados e capacitados para poder receber essa denúncia e encaminhá-la para os órgãos competentes. Então, esse vereador, pastor Roberto Conde, nessa luta que eu tenho travado contra a pedofilia, contra os maus-tratos das crianças e dos adolescentes, que são os indefesos nessa história. Então, estou adiando para ver se a gente consegue tirar esse vício de ilegalidade que tem no projeto. Muito bem, vereador pastor Roberto Conde de Andrade. Continua em discussão o requerimento de número 551 de adiamento para a sessão ordinária do dia 26/4/2011. Em votação, o requerimento de adiamento.
com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de adiamento do projeto de lei de número 10.619, de autoria do nobre vereador pastor Roberto Conde Andrade. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.731, de autoria do nobre vereador Fernando Manuel Bard, que prevê na administração pública serviço telefônico integrado com os órgãos externos, Centro Integrado de Comunicação, o SICOM. Essa presidência recebe o requerimento de número 552, de autoria do nobre vereador Fernando Bard, de adiamento para a sessão de 7/6/2011. Em discussão, o requerimento de número 552. Com a palavra, o nobre vereador e autor do requerimento, Fernando Manuel Bard. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha e que vai mais à noite nos acompanhar pela transmissão de rádio e TV, eu vou bem rapidamente explicar a razão pelo motivo do pedido de adiamento. Eis que se trata de um projeto de lei autorizativo. É uma modalidade legislativa que permite ao prefeito municipal, após obter autorização desta Casa de Leis, a editar um projeto de lei. A bem da verdade que, na prática, o prefeito não precisa dessa autorização. Quando em se tratando de iniciativa, cuja competência a lei estabelece sua, o prefeito municipal pode simplesmente mandar o projeto de lei que vai ser votado nesta casa ou não. O objetivo desse projeto nasceu ainda durante a campanha nas últimas eleições, em que eu tive a incumbência na coligação do meu partido de bolar um plano de segurança para a nossa cidade, ou seja, buscar integrar forças e buscar, de alguma forma, melhorar a segurança. Passada a campanha, eu tive a oportunidade de conversar com o meu colega de profissão também, o vereador Paulo Sérgio, e a gente verificou que ele teve essa incumbência também e que, ao final de contas, boa parte daquilo que ele escreveu, daquilo que ele pensou, também era, coincidentemente, aquilo que eu pensava, fruto dessa nossa experiência, de algo que poderia melhorar a cidade. E o objetivo desse projeto de lei é simples. Hoje, o trabalho dos órgãos de emergência nessa cidade é muito mais importante a comunicação, e a comunicação rápida e célere, do que, por exemplo, a arma de fogo para o policial. A arma de fogo é o último recurso que o policial usa, mas antes disso, a informação e a tramitação célere dessa informação pode utilizar muito melhor os recursos humanos e materiais que existem hoje na cidade. Qual é a ideia, então? Lógico que isso demanda um custo, daí porque o vício de iniciativa dessa casa, daí porque nós optamos em propor um projeto autorizativo. Mas o objetivo principal é você reunir num único espaço físico. Imaginem, por exemplo, um espaço aqui como a Câmara Municipal, de um centro integrado de comunicações, onde a gente pudesse congregar, por exemplo, o serviço de monitoramento da Guarda Municipal e todas as forças de emergência de nossa cidade. E aqui eu vou elencar algumas delas: a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental. Desculpa, mas eu deixei o senhor porque o assunto é realmente de segurança, mas nós estamos votando só o requerimento mas presidente, de adiamento. Eu tenho 1 minuto ainda, presidente, para falar. Não, eu sei, é que o senhor está falando no projeto. Ok, então tá bom, presidente. Eu vou deixar então para o momento oportuno, mas para explicar... Eu peço desculpas, mas eu tenho que cumprir. Então vou explicar o motivo do adiamento. É que o secretário de Assuntos Parlamentares me procurou, dizendo que o prefeito tem interesse, mas precisa estudar um pouco melhor o projeto. Daí porque ele me pediu um tempo adicional, e eu acho justo, já que se trata de uma tratativa política, e que isso pode acontecer. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem da nova vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu acho feliz a ideia do adiamento, cumprimento o vereador pela iniciativa do projeto, até porque nós participamos já no ano passado, ou no ano retrasado, daquele simpósio que foi promovido pelo secretário de governo Juca Chaves Rodrigues, e um dos temas levantados na equipe que eu fazia parte, e também o doutor Paulo Sérgio era do mesmo grupo, não é? Foi levantada essa hipótese. Sem sombra de dúvida, isso viria a facilitar e muito a vida de todos os jundiaenses, né? Depois seguiria o exemplo, iria para o Estado e também para a União. Eu acho isso sensacional. Queira Deus que o vereador Dr. Fernando Bard consiga tirar o vício da ilegalidade e que essa Casa de Lei saia na frente
E já uma das coisas que havia sido proposta, não é, naquele simpósio, e o senhor então pegou como bandeira maravilhosa. Eu acho, o senhor como delegado entende bem da necessidade dela, e o vereador Paulo Sérgio da mesma maneira. Eu tenho certeza que, em tirando o vício da legalidade, senhor presidente, a casa como um todo aprovaria esse projeto, que é excelente. Obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Eu sei que nós estamos no adiamento, eu sou favorável ao adiamento, muito embora os estudos já foram feitos, já existe o próprio GGIM, grupo que vai coordenar a segurança, e é de extrema importância que isso passe, porque além do problema de segurarmos o pessoal, saber a alocação, tem também o público, que nem o Dr. Bardi falou, que não sabe às vezes onde ligar. Então é de extrema importância isso daí, sou favorável, desde que nós façamos isso rapidamente também. Muito bem. Continua em discussão o requerimento de número 552, de adiamento do projeto de lei de número 10.731. Em votação, o requerimento de adiamento. Com 14 votos pelo adiamento, um vereador ausente e essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiado o projeto de lei de número 10.731, de autoria do novo vereador Fernando Bardi, que prevê na administração pública serviço de telefone integrado com os órgãos externos, o Centro Integrado de Comunicação. Próximo item da ordem do dia, essa presidência recebe o requerimento de número 557, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, de preferência para a discussão do 9º item da pauta do dia, a moção de número 122. Em discussão, o requerimento de preferência. Em votação, o requerimento de preferência. Peço um minutinho, que nós estamos ainda sem a abertura do painel de votação. Enquanto aguardamos a abertura, eu gostaria só de fazer o registro do vereador Celso Luiz Arantes nesta casa. Já estamos com o painel, então estamos em votação da preferência, o requerimento de número 557. Com 14 dos senhores vereadores, com 15 dos senhores vereadores votando sim, e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado a preferência para a discussão da moção de número 122. Esta mesa recebe o requerimento de número 556, de adiamento para a sessão ordinária do dia 22/2/2011, da apreciação da moção de número 122, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins. Em discussão, o requerimento de adiamento. Em votação,
o requerimento de adiamento? Vereador Zé Dias, só falta Vossa Excelência registrar o voto como líder da bancada do PDT nesta casa. Muito bem, com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos, sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiada a moção de número 122. Questão de ordem. Questão de ordem do novo vereador Paulo Sérgio Martins. Só para justificar que estou com um problema meio urgente na delegacia, a razão pela qual eu pedi essa preferência e o adiamento da moção. Pedir desculpa aos senhores vereadores, ao público aqui, mas é um problema meio grave. A gente compreende a situação e sabemos da dedicação de Vossa Senhoria ao mistério de delegado de polícia civil no nosso estado, vereador Paulo Sérgio Martins. O senhor é um cumpridor dos seus deveres, com certeza. Vamos passar a discussão então, do item número 8, o último item desta manhã, a moção de número 121 de 2011, de autoria da nova vereadora Ana Tonelli, primeira secretária desta casa, de apelo ao deputado federal Luiz Fernando Machado, por apresentação de projeto de lei que disponha sobre o direito do aposentado de renunciar ao benefício para usar o tempo de serviço em outra aposentadoria mais favorável. Está em discussão, com a palavra a autora da moção, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de minha autoria, cuja ementa o senhor já leu. Senhor presidente, nós poderíamos muito bem, até pelo fácil acesso que temos com o deputado federal Luiz Fernando Machado, fazermos o pedido ou por uma indicação, ou então via telefone, disso que nós vamos falar agora, ou sobre isso. Ocorre, senhor presidente, que em sendo via moção e aprovada pelos pares, o documento é oficial e o pedido passa a ser de todo o nosso parlamento. Essa moção diz o seguinte: considerando que no Brasil existem milhares de aposentados que, para aumentar a sua renda, continuam trabalhando e, consequentemente, recolhendo para o regime geral da Previdência Social, que mesmo contribuindo, esses aposentados são desprovidos de direitos, como, por exemplo, o auxílio-doença. Considerando que estudiosos do direito criaram a teoria da desaposentação como forma de melhorar o valor do benefício desses trabalhadores aposentados e que continuaram a contribuir para o INSS. Segundo Fábio Zambito Ibrahim, a desaposentação nada mais é do que a possibilidade de o segurado renunciar à aposentadoria com o propósito de obter benefício mais vantajoso mediante a utilização de seu tempo de contribuição com o objetivo de melhoria no status financeiro do aposentado, ou seja, melhorar o salário do benefício. O fenômeno da desaposentação não tem previsão legal, o que vem ocasionando uma enxurrada de ações judiciais, sobrecarregando todo o judiciário. Que o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, com o intuito de legitimar o que já vem ocorrendo no judiciário, apresentou um projeto de lei dispondo sobre o direito do aposentado de computar o tempo de serviço exercidos após a sua aposentadoria, ou seja, sobre a desaposentação. O projeto de lei tramitou na Câmara dos Deputados até dezembro do ano passado, sendo arquivado no dia 31 de janeiro deste ano, por força do regimento interno daquela casa, uma vez que o nobre parlamentar, em não sendo reeleito, teve todos os seus projetos ainda em trâmite arquivados, e um deles era esse. Considerando ainda que em recente estudo, Elvio Flávio de Freitas Leonardi demonstra, através de pesquisa, que o sistema previdenciário é superavitário, portanto, não haverá possibilidade de prejuízo ao INSS com a desaposentação.
Tal iniciativa só traria benefícios aos aposentados que querem melhorar a sua renda, justamente, né, porque vem contribuindo a mais, com a desaposentação, e também ao judiciário, que terá o número de processos reduzidos. O projeto de lei do então deputado Luiz Carlos Rauli, ele diz o seguinte: fica assegurado ao aposentado pelo regime geral da Previdência Social ou em regime diverso que continuar a exercer a atividade remunerada, o direito de renunciar ao benefício percebido e computar o tempo de serviço complementar para o novo cálculo do valor do seu benefício de prestação continuada. No parágrafo único, diz que o direito à renúncia estabelecido no CAPT pode ser efetuado a qualquer tempo e não acarreta a devolução dos valores percebidos enquanto vigente a aposentadoria inicialmente concedida. E a justificação realmente é aquilo que nós dissemos, visa assegurar que o aposentado que continuar a exercer a atividade remunerada tenha a possibilidade de ver o benefício melhorado. Aqui nesta casa temos alguns vereadores aposentados já por tempo de serviço, pelos 30 ou 35 anos de efetivo exercício na profissão, pagaram o que é de direito e se aposentaram com base naquela contribuição. Ocorre que agora, por força de lei, é obrigado a continuar com essa contribuição, dá mais de R$200 por mês. E na hora que resolver parar, na hora que realmente se aposentar para o seu merecido descanso, isso tudo foi por água abaixo, porque não será como era antigamente, que nós tínhamos de volta esse benefício quando resolvíamos parar de trabalhar em definitivo. Esse dinheiro, como diria o saudoso professor, sociólogo e jornalista Nassib Kuri, ele vai para as calendas negras, né? E é isso que nós não queremos. Então, o deputado Rauli não foi reeleito e lá ocorre a mesma coisa que aqui. Quando nós temos algum projeto em tramitação e não formos reeleitos, ou então não quisermos continuar mais nesta Casa de Leis, esse projeto vai para o arquivo. Foi o que aconteceu com o deputado Rauli. Então, nós estamos pedindo ao ex-colega desta casa, ex-vice-prefeito da cidade e hoje deputado federal, a nos representar naquele parlamento, que desarquive esse projeto. Nós estamos inclusive mandando uma cópia para facilitar a ele, que tire do arquivo esse projeto e reapresente, que sem sombra de dúvida será de uma grande valia para todos os aposentados desse país que continuam na ativa, que continuam prestando serviços para a nação. Senhor presidente, esse é o objetivo da nossa moção e peço aos nobres pares que, se possível, aprovem e vamos pedir depois para que realmente o nosso deputado apresente esse projeto de lei. Muito obrigado. Muito bem, nova vereadora Ana Tonelli. Continua em discussão a moção de número 121, de autoria da nova vereadora Ana Tonelli. Com a palavra, o novo vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, apelo ao deputado Luiz Fernando Arantes Machado para que apresente o projeto de lei que dispõe sobre o direito do aposentado em renunciar à aposentadoria para usar o tempo de serviço em outra aposentadoria mais favorável. Nós temos com a vereadora leu essa moção, sabendo que, e considerando que o deputado federal Luiz Carlos Rauli, né, com o intuito de legitimar o que já vem ocorrendo no judiciário, apresentou o projeto de lei dispondo sobre o direito do aposentado de computar o tempo de serviço exercido após a aposentadoria, ou seja, sobre a desaposentação. Eu gostaria aqui, até mesmo falando em nome dos aposentados, e fica difícil, vereadora, a autora desta moção, com certeza o nobre companheiro deputado federal Luiz Fernando, da nossa querida cidade de Jundiaí, vai abraçar sim esta causa. Por quê? Muitas vezes
a pessoa, não só eu, como a senhora mesmo citou, outros que estão aí, né, trabalhando e seguindo até um pouco mais para que a gente possa ajudar no orçamento dos nossos lares, de nossas famílias, sabendo que o desconto mensal não é fácil, né? O que vem descontado mesmo na minha folha de pagamento é um absurdo. Agora, se a gente está aposentado, vem esse desconto, mais impostos, impostos de renda, né? O imposto que é cobrado, o imposto de renda sobre a aposentadoria também. Então, vereadora, eu acho que tudo aquilo que a senhora falou, dentro da moção de autoria de Vossa Excelência, eu sou favorável, porque está na hora que o governo analise essa situação, porque fica difícil para nós. O senhor permite uma parte, vereador? Tem a parte, vereadora. O senhor veja bem, vereador, isso cabe a todas as pessoas que se aposentaram e continuam a trabalhar. Eu acho que a pessoa que se aposenta gostaria de parar de trabalhar, mas com a diminuição do valor daquilo que ele percebe enquanto na ativa e depois aposentado, e ainda há quem diga, não é, que de acordo com o Estatuto do Idoso, o idoso precisa de lazer. Ora, hoje uma aposentadoria sequer cobre a comida e o remédio que ele toma, na verdade, vai fazer participar de excursões e praticar o lazer de que maneira? Não tem dinheiro. Então é isso, quer dizer, as pessoas se obrigam a continuar a trabalhar depois de aposentadas, e aí continuam a contribuir para a Previdência. E quando parar de vez de trabalhar, esse dinheiro some, desaparece, vai para onde? Não é verdade? Ele vai para os cofres da Previdência, mas ele terá que retornar como forma de benefício para aquele aposentado, para aquela aposentada que continuou a trabalhar depois do seu merecido benefício. Essa é a intenção, não é, vereador? Olha, eu acredito que a Vossa Excelência fez um trabalho junto com a sua equipe de trabalho, e sua assessoria, uma assessoria que realmente eu tiro o chapéu, tanto o trabalho da vereadora e também pela sua equipe de trabalho. Está aí o exemplo dos cuidados da Vossa Excelência, pensando naquilo que realmente foi dito aqui nessa moção, o cuidado com as pessoas, porque, vereadora, nós citamos alguns dos nossos meios aqui de trabalho, presidente Júlio, né? Mas nós sabemos que outros também que ganham quase 1 ou 2 salários mínimos, que às vezes continuam trabalhando, e é descontado também, vereadora. Então, como eu faço parte da comissão do consumidor, eu fiz questão de falar na moção de Vossa Excelência, que é importantíssima para nós aposentados, e é importantíssimo para a nossa cidade, com certeza. O nosso querido deputado aí, Luiz Fernando, vai abraçar a causa e trazer um retorno positivo para todos aqueles que realmente precisam, não só da cidade de Jundiaí, mas sim por tudo aquilo que realmente o Estado ofereceu ao nosso querido deputado Luiz Fernando Machado, deputado federal. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, nobre vereador Zé Dias. Continua em discussão a moção de número 121, de autoria da nova vereadora Ana Tonelli, de apelo ao deputado federal Luiz Fernando Machado, por apresentação de projeto de lei que disponha sobre o direito do aposentado de renunciar ao benefício para usar o tempo de serviço em outra aposentadoria mais favorável. Não havendo mais quem queira discutir, em votação a moção de número 121. Muito bem. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 121. Com isso, vencemos a nossa ordem do dia. Vamos passar agora aos requerimentos de alçada do plenário, sujeitos à apreciação do plenário. Então, vamos ler a relação desses requerimentos. Questão de ordem do nobre vereador e ex-presidente desta casa, vereador José Galvão Braga Campos. Está dispensando a questão de ordem. Os requerimentos que vamos discutir
englobadamente e votarmos também englobadamente são os de número 543, 544, 545, 546, 547. Em discussão, os requerimentos ao plenário. Com a palavra, a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, a intenção de fazer esses dois questionamentos é bastante prioritário no nosso entendimento. Ao ter notícia pela imprensa de que a prefeitura vai criar uma nova estrutura dentro da sua organização administrativa, criando uma coordenadoria de proteção animal, não há como não remeter à necessidade e à ausência de decisões políticas para políticas públicas para criança e adolescente, por exemplo, além de outras na área de assistência social. E é isso que nos remete aos senhores vereadores, para que nos auxiliem a entender qual o motivo o senhor chefe do Executivo não prioriza as diretrizes das conferências da assistência social, da criança e do adolescente, das quais tenho participado, e vejo todo o empenho da sociedade civil organizada em buscar políticas públicas efetivas, buscar caminhos. Mas me parece que isso não está na pauta política do senhor prefeito. Criança e adolescente, me parece que não está. Então, para mim, quando a gente deixa de ter duas conferências seguidas, a última foi em 2009, logo nós vamos estar pedindo as mesmas coisas para o senhor prefeito. Constitua um núcleo integrado para fazer o cômputo dos dados, estatísticas relacionadas à criança e adolescente. Veja lá, gravidez na adolescência, onde a gente vai buscar números, indicadores sociais. Não, o prefeito abre mão de fazer essas políticas, cria comissão temporária para fazer lá a juntada de dados, para fazer o título prefeito amigo da criança e ponto. Então, nós queremos entender a lógica dessas escolhas do senhor prefeito para a questão da criança e do adolescente. E isso não significa necessariamente que nós somos contra a política de proteção animal. Pelo contrário, mas política tem que se fazer permanentemente, não criando estrutura dentro da prefeitura. E era nesse sentido, é uma pergunta política, e eu gostaria muito que os senhores aprovassem e nos ajudassem a entender qual o rumo das políticas públicas para criança e adolescente nesta cidade, depois dessas decisões que a gente vê noticiada na imprensa. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereadora Marilena Perdiz Negro. Continue em discussão os requerimentos. Com a palavra, o novo vereador Durval Lopes Orlato. Contra, né? Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço aqui 3 requerimentos de informação. Um deles perguntando ao prefeito Miguel Haddad sobre a demora na marcação de exames de sangue e tomografias do crânio no município. Assim como ultrassonografia, os exames que apareceram na imprensa, foi objeto também de requerimentos de nossa parte, exames de sangue e tomografia de crânio no município tem um problema muito sério, porque não conseguem, marcam para muito tempo, demora demais para marcar, e a gente precisa saber por que dessa demora. Jundiaí é uma cidade rica, tem um orçamento muito grande, não é para ter uma cidade rica com tantos problemas de cidade pobre desse jeito. Então, eu entendo que é um requerimento que toda a sociedade gostaria de ter as respostas. Informações do Executivo sobre semáforos inteligentes. Já faz tempo que a gente vem pedindo semáforos que possam detectar o volume de veículos e liberem de acordo com o fluxo.
Isso, há algum tempo, disseram que iam licitar, que iam contratar, e até agora não fizeram. Assim como também as câmeras nas lombadas eletrônicas. De nada adianta você ter uma lombada eletrônica, eu vou citar um exemplo, perto da travessia da Rua Bandeirantes, ali para o Extra Supermercado, tem a chamada lombada eletrônica, a botoeira. Ora, quando o pessoal vem lá na União dos Ferroviários e não respeita isso, cada vez que ele ultrapassa, não tem multa, porque não fotografa mais. E, lamentavelmente, a gente sabe que na educação, para alguns no trânsito, é só com multa. E daí as botoeiras, a chamada lombada eletrônica, precisa ter as câmeras para multar caso haja ultrapassagem. Também faço um requerimento de informação executivo sobre a ponte do Rio Jundiaí-Mirim, que passa sobre a rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, na estrada de Itatiba. Aquela ponte, nas últimas chuvas, a vazão calculada sob a ponte, ela não foi suficiente e acabou transbordando para as laterais. Estão construindo a outra ponte logo ali ao lado. Não dá para daqui 1 ano, 2 anos, imaginar que vão dizer que São Pedro mandou muita chuva, que está chovendo além da conta. A bem da verdade é que o vão sob a ponte, ele deve estar sempre superdimensionado para evitar qualquer tipo de ação do tempo muito mais grave. E não está superdimensionado. Ele está dimensionado na medida econômica para não gastar muito dinheiro. Mas quem vai sofrer são os moradores daquele entorno quando houver o alagamento, e aí a pista vai ter todo aquele problema novamente com uma obra nova. Por esses motivos que eu fiz os requerimentos e peço insistentemente a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos de alçada do plenário. Em votação, os requerimentos de número 543, 544, 545, 546, 547. Vereador Fernando Bardi, o senhor votou, mas não houve registro. Não houve registro do voto de Vossa Excelência. Muito bem. Com 2 vereadores votando sim, 12 vereadores votando não, 1 vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota, estão rejeitados os requerimentos de número 543 a 547. Muito bem. Encerrado, então, a nossa ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para iniciarmos o grande expediente. Com 15 vereadores presentes, 1 vereador ausente, portanto, número regimental, vamos dar início ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Questão de ordem, senhor presidente. Pede a palavra o vereador Enivaldo Ramos de Freitas e tem. Questão de ordem do nobre vereador Silvio Hermani. Eu gostaria de dizer que o padre Leandro Mejeto está aqui na Casa de Leis, Padre Leandro Mejeto, que está assumindo a paróquia São João Bosco e trouxe para cada um dos vereadores desta Casa de Lei um convite para uma celebração que será presidida por Dom Vicente Costa, bispo diocesano de Jundiaí. Essa celebração será no dia 28 de fevereiro de 2011, às 20 horas, na paróquia São João Bosco, lá no Eloy Chaves. Então,
toda a Câmara Municipal de Jundiaí, toda a população jundiaense está convidada para a posse do padre Leandro Mejeto na paróquia São João Bosco. Muito obrigado. Muito bem, vereador Silvio Hermani, fica feito o registro e o convite a todos os vereadores que puderem comparecer a esta solenidade, no dia 28, essa missa solene com Dom Vicente. Com a palavra, o novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. O senhor disporá de 10 minutos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tivemos essas semanas um pouco atarefada, correndo os bairros de Jundiaí, e com reuniões também com pessoas que representam, principalmente o bairro, a região onde mora. Mas também atendemos várias pessoas em nosso gabinete. Nessa semana recebi também o senhor Henrique Parra Filho, da ONG O Voto Consciente. Esteve ali, mostrando ali um trabalho que está sendo feito pela ONG, com projetos a serem apresentados. Enfim, gostei muito do trabalho apresentado pelo senhor Henrique. Também conversei com ele acerca de trabalhos feitos pela ONG no Legislativo, trabalhos modelos que eles se adequaram, a forma como eles vêm atuando. E também me propus até participar um pouco mais do programa da ONG. Pedi a eles até que acompanhassem um pouco o executivo também, viu, senhor presidente? Vereador José Dias, fica bem aí, chefe. Né? Presidente José Dias, que ocupa agora a cadeira desta casa neste momento. Eu agradeço. A questão de ordem. Questão de ordem com o senhor é o presidente, o senhor manda. Não, mas eu até peço pela gentileza de Vossa Excelência, né? Eu fico feliz por participar nesse momento, até a convite do nobre companheiro, presidente desta casa, Júlio César de Oliveira, e com as palavras de Vossa Excelência, então, eu fico feliz também, e vamos tocar nosso trabalho à frente, verdade. Que com certeza, com o trabalho que Vossa Excelência tem, eu vou liberar para dar continuidade, né? E a gente fica feliz por uma sessão tranquila e calma no qual nós estamos aqui hoje. Verdade, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado. Estive também, senhor presidente, vereador José Dias, numa reunião ali no condomínio Parque da Serra. Eles ali nomearam em uma assembleia a nova associação, Assembleia de Fundação da Associação dos Arrendatários do Condomínio Parque da Serra, no bairro Medeiros. Nessa Assembleia também esteve grande número de moradores e representatividade também do prefeito Miguel Haddad, onde foi nomeado e eleito a nova executiva da associação, e o presidente, o João Miguel, todos conhecem bem. Quero parabenizar, então, a nova associação e que eles tenham êxito aí na continuidade da luta pelo direito dos moradores ali do Parque Condomínio da Serra. Também estivemos com o secretário de Educação, Chico Carbonari, com alguns moradores do bairro Tijuco Preto, no último dia 8. A reivindicação dos moradores é o transporte escolar gratuito entre crianças de 4 a 6 anos, que frequentam a Escola EMEB Professora Mercedes Basílio Bonito, localizada na Rua Vitório Baradel, lá no Jardim Santa Gertrudes. Nesta reunião, nós se comprometemos de ajudar a apurar quantas dessas crianças estão necessitando desse transporte. Pedimos também auxílio à diretora. Estamos aguardando uma resposta para que apresentemos ao secretário Chico Carbonari, que sempre tem nos atendido com uma grande sensibilidade em relação aos problemas com os familiares, principalmente as mães que têm muito cuidado e carinho com o transporte de seus filhos. Ainda hoje recebemos também um pedido, e vou falar novamente com o secretário, a respeito da Meias Aços, ali a favela da Meias Aços. O transporte escolar, senhor presidente, está muito lotado, e existem crianças também da cidade que vão em pé, caem, outras já têm se machucado. O ano passado, este problema tinha sido sanado. E agora, com a nova demanda, novamente, também na Meias Aços, enfrentando o mesmo problema que o Tijuco Preto. Então, vamos apresentar também esta reivindicação em breve ao secretário de Educação, o qual nós chamamos carinhosamente de Chico Carbonari. Também estivemos domingo passado, aliás, no dia 6,
domingo, dia 6, com o prefeito Miguel Haddad, no sorteio realizado pela FUMAS, dos apartamentos do conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, localizado próximo ao Terra da Uva. Projeto voltado para famílias com renda até R$ 1.395, definiu 176 famílias que se enquadraram no programa e ficou aí de suplente 352 pessoas representando suas famílias. Tivemos vários trabalhos pedidos também para o bairro do Poste, pedimos o nivelamento da rua Nair Tomazetto, também Jundiaí Mirim, o tapamento de um buraco na Avenida Humberto Cerezar, na altura do número 18 e 19, no bairro Marco Leite, limpeza terreno na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, e também ali no bairro do Marco Leite, pedimos a reimplantação do ponto de ônibus, né, na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra. O ponto foi desativado porque o barranco, com a erosão da chuva, ele cedeu, e foram desatuados ali, desativado o ponto do ônibus, e pessoas têm que ir lá em cima, na Vila Rio Branco, com crianças no colo, as mães ali. Então, eu peço uma atenção especial aí à Secretaria de Transporte, para que reative em breve esse ponto, ver o que tem que ser feito logo em conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos, naquele barranco, para garantir a segurança dos usuários daquele ponto, porque está trazendo grande transtorno ali aos usuários que precisam daquele ponto, não só de residência, mas que desce pessoas que vão trabalhar no Max Shopping, na região toda ali, que é forte ali o comércio, na região da Vila Rio Branco. Solicitação também ao prefeito sobre o convênio com o Pronace. Há algum tempo foi aprovado aí, por esta casa, uma moção que trouxe aí o Pronace Habitação para a Guarda Municipal. E está meio parado isso daí, sendo que já está concluído, cedido pelo governo nacional, pelo Pronace, esse direito aos guardas municipais nossos. Então, os guardas precisam, nos cobram, e com direito, e a Caixa Econômica Federal já nos informou que basta apenas a Prefeitura aí cumprir as exigências contratuais e assinar o contrato para que o recurso venha, para que os guardas possam usá-lo para terem, enfim, a sua casa própria. Coleta do lixo no bairro Almerinda Chaves. Pedimos lá ver a assiduidade da coleta de lixo, uma vez que está um pouco falhosa a coleta de lixo. Moradores nos relataram que há dias da semana que a firma não faz a coleta de lixo e aglomera lá lixo de 3, 4, 5 a 6 dias, e isso é inadmissível. Então, a gente pede aí uma cobrança da parte da Prefeitura e um monitoramento maior com esta empresa que faz a coleta de lixo em Jundiaí, principalmente no bairro residencial Jundiaí, Parque Almerinda Chaves. A remoção ou poda de árvore na rua Sebastião Godoy Ferraz, na altura 33, na Vila Marlene. Também na Jardim Nações Unidas e no HPAMA, pedimos a substituição de bancos nas praças José Preteroto e Ercílio Carpe. Também no Jardim Scala, corte de mato e limpeza na Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari, na altura da Rua Antenor Camargo. Pedimos também ajuda, essa parte aqui é na SEMES, a uma pessoa carente, transporte, viagem, para levar parente que está doente, não tem condições de pagar o transporte. Nós temos uma certa deficiência nessa parte aí de auxílio, com passagens, pessoas, até a cesta básica reduzida, mas, enfim, a SEMES faz um bom trabalho. Pedimos também, no bairro de Jundiaí Mirim, o estudo sobre a numeração de imóveis na Avenida Humberto Cerezer. O que acontece? Os números da Avenida Humberto Cerezer e outras ruas também ali em torno, João Copelli, Francisco Copelli, os números não batem. Né? Um número 1.800, daí a pouco é o número 16, então precisa um estudo e ordenar esses números dessas avenidas em torno de Jundiaí Mirim, Jardim Califórnia, Tarumã, porque traz grande transtorno. Quando se faz uma compra ou a correspondência e um carteiro que não conhece essa bagunça numérica que tem nessas ruas, ele acaba se perdendo. Entregas que é no bairro de Jundiaí Mirim, as transportadoras vão parar no bairro do Caxambu. Até CEP está equivocado com os números. O número é do bairro de Jundiaí Mirim e no CEP consta como bairro do Caxambu. Então, para que haja aí uma correção
numérica desses números. Também pedimos permissão, deixa eu ver meu tempo aqui, tenho 33 segundos ainda, 35. Permissão ao uso para a igreja usar, a Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, o Parque Comendador Antônio Carbonari para trabalhos educacionais. Portanto, senhor presidente, temos outras indicações aqui, tapamento de buracos no Vianello e outros bairros também, que ficarão, né, na 9 de julho, Jardim Pitangueiras, Jardim Bonfiglioli, na Genoveva, enfim, uma série de reivindicações que ficarão para a próxima sessão no grande expediente. Portanto, senhor presidente, são essas as palavras do vereador Val Freitas. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de chamar o próximo orador, eu quero aqui agradecer a presença do cantor Cido, aí da Baixada Balsã, está presente aqui também, né? E a gente fica feliz por hoje a pessoa está aqui, o nobre companheiro, cantor famoso da cidade de Jundiaí, está prestigiando a nossa sessão. E agora quero também chamar para fazer uso da palavra no grande expediente o nobre companheiro Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, eu pedi a palavra, senhor presidente, para, como sempre, ser bem conciso naquilo que eu quero falar no grande expediente. Basicamente, são 3 assuntos. O primeiro deles, complementando minha fala no curso desta sessão ordinária, quando tratava do projeto de lei da criação de um Centro Integrado de Comunicações. Então, só para explicar que, na verdade, a iniciativa do projeto autorizativo partiu deste vereador. E por conta de um entendimento político, tá, conjunto ao prefeito municipal e ao seu secretário de Negócios Jurídicos, a fórmula encontrada para a tramitação mais célere desse processo, ao invés de permitir que ele fosse votado hoje, fosse a prefeitura, recebesse um veto, viesse novamente para essa casa e, eventualmente, através de um trabalho político, pudéssemos derrubar o veto do senhor prefeito. Ainda assim, restaria a prefeitura, através de uma DIN, buscar junto ao Tribunal de Justiça que, eventualmente, esse projeto viesse a perder sua eficácia. E nós sabemos que a tramitação, mesmo que célere, dessa modalidade, né, até chegar a declaração da mesa da sua inconstitucionalidade, isso toma pelo menos de 6 a 8 meses. Então, a fórmula encontrada, politicamente, costurando, né, trabalhando isso, foi que o prefeito me pediu, então, esse prazo de 90 dias, para que o processo todo fosse enviado a ele e que lá ele pudesse, né, tanto dar sugestões para adicionar, né, artigos à lei, ou ainda para, entendendo assim, suprimir outros tantos. E aí sim, pela iniciativa do prefeito, o projeto seria mandado a esta casa e teria superado essa condição de legalidade, e daí ele poderia ser aplicado. Particularmente, eu não tenho nenhuma vaidade em saber de onde vem o processo. Na verdade, trata-se de algo bom para a cidade de Jundiaí e que, uma vez colocado em vigor, vai beneficiar toda a população, porque a ideia basicamente é o seguinte: você unir, através de um esforço conjunto da prefeitura, todos os centros de comunicação dos órgãos da nossa cidade, principalmente aqueles órgãos mais de emergência. E eu gostaria de citar alguns deles aqui na ideia, né, que a gente tem para poder encaminhar. Você colocar num único lugar o rádio, o computador e o telefone, que esses órgãos já têm, inclusive com gente treinada, gente contratada, gente concursada. Então, você colocaria num espaço grande, mais ou menos como esse, né, o sistema de monitoramento da prefeitura, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Florestal, o SAMU, o Resgate, tá certo? A Defesa Civil, que hoje, né, está aí cada vez mais em evidência por conta desses desastres naturais, a fiscalização de trânsito, a fiscalização do comércio, ou seja, todos esses órgãos que, com apenas um único telefonema, o cidadão interessado em ter encaminhado ou resolvido um problema seu, conseguiria de imediato esse encaminhamento, evitando que ele fosse jogado literalmente, né,
de um número para outro, até conseguir que alguém que tenha competência possa lhe atender. Então, dando um exemplo, vamos imaginar que alguém em casa ouviu, né, uma briga entre o vizinho e tal, e ouviu disparos de arma de fogo, e de repente percebeu que a casa está pegando fogo. Ele ligando lá e relatando esse fato, imediatamente, né, a viatura que estiver mais próxima, seja ela da guarda, da PM, da civil, já vai fazer o encaminhamento de uma ocorrência. Concomitantemente, está pegando fogo, vamos chamar o bombeiro também. Hoje é muito mais importante para todos esses órgãos ter uma comunicação eficaz e célere do que, por exemplo, para a polícia ter arma de fogo. É muito mais importante, é muito mais interessante e do ponto de vista do retorno, sem dúvida nenhuma, é muito melhor para a população de Jundiaí. De tal maneira que a gente vai conseguir otimizar, inclusive, a utilização dos recursos humanos e materiais. Vou dar um exemplo. Então, um determinado banco é assaltado na Vila Arens. O último lugar onde o bandido vai ficar depois do assalto do banco, onde é? No banco. Então, se você tem para deslocar para lá uma única viatura que vai prestar o atendimento, vai lá colher dados a respeito da característica dos indivíduos, se eles fugiram num carro ou não, fugiram a pé, de moto e tal, e o resto todo do patrulhamento da polícia da cidade está espalhado em pontos estratégicos onde poderia eventualmente sair uma rota de fuga. E aí sim estariam eles com maior dificuldades para poder ter sucesso na empreitada criminosa. Então, a ideia é relativamente simples, não implica num investimento extremamente exacerbado, até porque esses órgãos já existem institucionalmente instalados, todos eles já têm funcionário e equipamento. Bastaria sim a prefeitura investir, né, algum dinheiro para colocar todos esses serviços num único lugar. E aí sim, né, passando a funcionar depois de uns pequenos ajustes, eu tenho certeza que isso poderia reverter em muito benefício para a população de Jundiaí. O jornal hoje veicula, inclusive, numa entrevista, de que haveria problema de comando. Não haverá problema de comando. Por quê? Porque a ideia é colocar cada órgão numa bancada separada, tá certo? E pessoas treinadas para atender os telefones. De tal maneira que, uma vez triado o problema, aquele determinado órgão que é acionado já leva a campo os seus agentes. Então, eu quero crer, né, e vou torcer, vou brigar, vou batalhar por isso, para quem sabe no futuro não muito distante, a gente tenha um órgão dessa natureza aqui em Jundiaí, como já existe em outras cidades, senhor presidente, e funciona muito bem. Outra parte da minha fala, eu venho insistindo há muito tempo, mas parece que a voz desse legislativo ecoa muito pouco em alguns determinados setores da prefeitura municipal. Meus amigos, tem bairros inteiros nessa cidade em que, se você não for morador, você não consegue achar um único endereço. Vou dar um exemplo, a Cidade Nova. Quem não conhece a Cidade Nova, se for lá, só vai encontrar a placa de denominação de rua azul. Por quê? Porque há não muito tempo atrás, não sei exatamente por que razão, as placas que até então eram pintadas de tinta branca, resistente, com o fundo azul, passaram a ser adesivadas. E todo mundo sabe que a ação do tempo, chuva e sol, acaba fazendo descolar todas as etiquetas. E eu não estou falando de um único bairro, não. Quem roda para a cidade pode constatar isso. Eu já falei aqui uma vez, estou falando de novo. Pois não, Durval? Não, até para corroborar aí com a sua observação, lá no conjunto habitacional João Mesalira, onde as ruas também são novas, ocorre o mesmo problema. Placas de fundo azul adesivada, um bairro relativamente novo e já tem nome que não dá para você ler nem entender. Parabéns pela sua observação, porque isso é um problema muito sério. Jundiaí, como uma cidade muito pobre, acho que não está dando para comprar uma placa mais decente, vereador. Na verdade, Durval, existem placas aqui em Jundiaí centenárias já, em algumas ruas do centro da cidade. Eram feitas de um material chamado gálata, né? Faz uma única vez e a tinta era à base de fogo. A tinta era derretida em fogo, então isso aí dura eternamente. Hoje, então, nós temos essa preocupação. Por quê? Porque quem é de fora, e às vezes até o serviço de correio tem dificuldade de fazer entrega lá da carta, porque não consegue ver o nome da rua. Tem que ficar perguntando para o cidadão que mora lá e confiando, né, na resposta do cidadão. Eu vou, no devido tempo, no tempo oportuno, estou providenciando um ofício à prefeitura, quero saber quem é a empresa responsável, tá certo? E quero saber as condições do contrato, para poder, sim, cobrar. Se o contrato está sendo cumprido, foi contratado mal, porque a qualidade é ruim. Se, no entanto, o que está contratado no papel não está sendo cumprido na prática, a empresa não está
realizando o direito do seu papel, e, portanto, o contrato pode ser rescindido ou o poder público exigir que se faça a coisa com qualidade. Então, é mais uma frente em que nós estamos envolvidos aí, e eu pretendo, né, não dar sossego para quem tem a responsabilidade disso. E, por último, eu estou providenciando também uma gestão junto à CPFL. Nessa semana passada, nós todos acompanhamos, né, o trágico acidente de um garotinho que foi eletrocutado no bairro onde mora, um bairro pobre, tá certo? Um bairro carente, e que tem lá o que a gente chama popularmente de gato. Na verdade, não tem ligação correta lá, são todas elas puxadas da rede central e, através de um emaranhado de fios, sem nenhuma qualificação técnica com relação à bitola, ao comprimento, à proteção, esses fios entram por dentro daquele núcleo de submoradia, como se fizessem parte da paisagem, chega a crescer até samambaia, porque do jeito que ele fica, se você plantar aquele pé de caramanchão em volta, ele vai e enche. Pelo menos isola um pouco o fio. Mas o que acontece aí é muito mais sério. Por quê? Só mais um minuto, senhor presidente, por gentileza. É muito mais sério, porque muito mais caro do que pagar pela ligação é a vida de uma criança que se foi embora. Quem é que vai se responsabilizar por isso? A CPFL? Garanto para vocês, se pegar um advogado bom, tanto a CPFL, e se o promotor de justiça envolvido no caso também se empenhar, os familiares vão se ver enrolados com a justiça criminal. Porque se tiver um gato na casa da própria pessoa, no momento em que ele admitiu fazer o gato e não pagar pela energia elétrica, ele está assumindo a responsabilidade de provocar um acidente. Aí vão perguntar, não, mas o menino enroscou no gato de outra casa, não importa. Todos eles, simultaneamente, estão assumindo o risco e a responsabilidade de provocar um acidente do jeito que aconteceu agora, terrível, em que uma criança perdeu a vida. E a CPFL, que hoje é uma empresa com característica absolutamente privada, não faz absolutamente nada. Primeiro porque não tem técnico com coragem suficiente de subir no poste lá e cortar. Pode ser que alguém, né, por pura maldade, derrube ele do poste. Isso já aconteceu, ameaça inclusive. Mas por que e principalmente? Porque faz parte de um componente chamado de custo social. Ou melhor dizendo, eles chamam isso aí de prejuízo social. Ou seja, olha, vamos fazer de conta que não tem, até porque aquele povo é carente, se a gente vai lá fazer uma interferência dessa, politicamente não é bom, não é simpático, mas o perigo continua lá. Até o dia que numa seca pega fogo, aí matar todo mundo. Quem que é o responsável? E não pensem os senhores que esse prejuízo social que a CPFL sofre, ela não dilui na conta de cada um de nós, não. Nós estamos pagando para fomentar e para manter o risco de vida das pessoas que moram lá. Quer fazer a coisa certa? Vamos lá, vamos bolar uma conta social então, uma tarifa mínima para que a coisa seja feita de maneira correta e evitem os acidentes, porque senão, não adianta subir nessa tribuna e falar e daqui, que tem culpa. Todos nós temos culpa, porque se eu pago a minha conta de energia e eu sei que dentro dela está diluído esse prejuízo social, eu também sou conivente, sou responsável. Tanto quanto aquele que subiu no poste e fez o gato, tanto quanto a CPFL, que não toma as providências que devia tomar, e principalmente, as pessoas que se beneficiam sem ter que pagar pela energia elétrica. Eu não acho justo cobrar de acordo com a sua capacidade econômica, mas ter o serviço totalmente gratuito e com esse perigo, não dá para aceitar. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo, senhoras e senhores vereadores, público, obrigado pela atenção. Eu quero, antes de chamar a nobre vereadora, Ana Vicentina Tonelli, até fazer uma correção sobre o assunto discutido na tribuna, que talvez o trabalho feito no Jardim São Camilo, como Vossa Excelência não citou, ele não vem diretamente da rede, né, daquela rede que está alimentando o bairro, né? Ela vem daqueles próprios postes que foram colocados há 20 anos atrás, não com medidores, sim com chaves disjuntoras, né? E através disso daí, é onde que vai aumentando de uma casa para outra, de outra para outra, e assim vai indo e formando todo aquele emaranhado de fios, né? E a gente sabe, até pelas condições da Companhia Piratininga de Energia Elétrica, ou outras que passaram por ali também, Eletropaulo, Bandeirantes, né? Nós sabemos que hoje é uma situação difícil, até por ser vielas apertadas, hoje, não, como a DAI e mesmo a companhia não tem uma forma de trabalhar com maquinários, mas foram colocados, alguns anos atrás, para a alimentação
dessas residências, fileiras de postes, de concretos. Agora, se a pessoa tem uma casa a 100 metros da rua, por que ele tem o poste na rua? Então, quer dizer, não tem o privilégio de ter um medidor em sua casa, como também não tem o privilégio, vereador, de ter um medidor de água em sua residência. Então, acho que aí o que o prefeito está fazendo agora, esse projeto de lei, se Deus quiser, a gente vai eliminar tudo isso daí, mas nós sabemos dos prejuízos que já ocorreram e o que pode também, né, estar aí à frente de todo esse trabalho no qual o senhor citou. É uma área muito carente, uma área pobre mesmo, que eu digo, mas só que tem de ser um trabalho visto e feito, tirado do papel para colocar na realidade. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Não, Tem a a minha observação não é nesse sentido, porque as pessoas precisam viver de acordo com as condições que lhes são colocadas à disposição, inclusive com consciência de que estão se arriscando. Porque, como o senhor disse, se existe o poste a 100 metros lá da viela onde a pessoa mora, é o ponto mais próximo que ele tem, é lá que ele tem que buscar energia. Acontece que não há investimento por parte da empresa no sentido de melhorar, quer dizer, a coisa fica conivente. As chaves disjuntoras já não tem mais especificação técnica para funcionar, hoje é com relógio. Quer dizer, por que a empresa, então, ao invés de diluir esse prejuízo, não investe? Quem é que não vai querer? Por quê, senhor presidente? Nós sabemos que o povo que vive nessas localidades briga com a vida, e briga muito, com mais dificuldade do que a grande maioria de nós, que tem um pouco mais de condição, uma condição um pouco melhor de vida, mas ele briga de acordo com o que ele tem, e a grande esmagadora maioria de pessoas que moram nesse centro são de gente que trabalha, gente que não vai se incomodar se amanhã ou depois, num determinado projeto de expansão e tudo mais, a empresa levar energia na porta da casa dele a um preço barato, ele vai pagar. Inclusive porque ele sabe que isso diminui o risco. Agora, o que nós não podemos, enquanto fiscais da lei, é permitir, ou continuar permitindo, a conivência da empresa que não investe, e que simplesmente, fica fácil, né? É como dar esmola pensando que vai ganhar um lugarzinho no céu, enquanto você não pratica a sua vida de uma maneira correta. Quer dizer, é fácil eu dizer que faz parte de um prejuízo social, enquanto eu diluo esse preço para todos os demais e esqueço o problema lá. Enquanto isso, crianças e crianças vão sendo mortas, infelizmente. Até o dia, presidente, que não dá uma tragédia maior. Até o dia que uma sobrecarga lá, num tempo seco, não alastrar uma chama lá, que não vai dar tempo de ninguém sair. Aí nós vamos encontrar um monte de gente morta. E quem vai ser o culpado disso tudo? O morto já não dá porque ele está morto, infelizmente. Mas olha, não é falta de avisar e não é falta de alertar. Muito obrigado. Eu até agradeço a palavra de Vossa Excelência. O senhor citou muito bem, referente a uma conta, né? Como nós tínhamos na época, a vereadora Ana Vicentina Tonelli, que é a próxima a fazer uso da palavra, nós tínhamos aí água na boa, um valor que todo mundo com certeza contribuíam, né? E o que nós poderíamos ter feito também, né, dentro do governo, também uma conta, né, como Vossa Excelência diz, para que seria... não ficasse difícil para a empresa e também não difícil para os moradores que hoje enfrentam uma dificuldade muito grande. Eu quero aqui então, agora a próxima oradora inscrita, a nossa companheira Vicentina, Ana Vicentina Tonelli, que vai fazer o uso da palavra na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Eu peço a palavra. Senhor presidente, em cima disso que o vereador Bardi acabou de falar e discutir com Vossa Excelência, ele tem razão, né, quando diz da diluição da tarifa. A mesma coisa é a tarifa de ônibus urbano, né? Então, subir na tribuna e propor gratuidade para esse ou para aquele outro, para essa categoria, para outra, é fácil, é bom fazer isso. Só que depois, quem vai pagar a conta é o coitado do trabalhador assalariado, que acaba pagando no valor da tarifa. Aí é a mesma coisa. Exatamente, é a caridade barata, como disse o vereador Dr. Fernando Bardi. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, eu subo nesta tribuna hoje para falar um pouquinho sobre um famigerado projeto de lei que nós temos nesta casa, e já foi transformado em lei, eu e a vereadora Marilena Negro, que trata o tempo de espera nos bancos. E nós é que estamos agora num compasso de espera muito grande para a regulamentação dessa lei que tem no município, oriunda
desse projeto aqui nosso. Cada vez que se fala no assunto, dizem a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, não permite porque é algo que depende somente dela, essas modificações. Ora, FEBRABAN, o nome já disse, a sigla, é a Federação Brasileira dos Bancos. Então, tudo aquilo que acontece no país deveria estar a cargo dela, e que outras entidades, outros órgãos, não é, municipais, estaduais, não poderiam ter poderes para modificar. Eu tenho aqui duas notícias e vou juntar essas notícias num ofício que estarei mandando daqui a pouquinho para o senhor prefeito, pedindo mais uma vez para que ele estude para regulamentar com urgência essa lei já existente. E essas notícias, uma delas veio do Rio Grande do Norte. A Justiça Federal daquele estado condenou a Caixa Econômica Federal a pagar uma indenização por danos morais a um cliente que ficou 2 horas na fila esperando para sacar um benefício do Bolsa Família. A sentença foi do juiz Fábio Bezerra, da 7ª Vara Federal. Ele definiu que o banco deverá pagar R$ 2.000 de indenização. O magistrado acolheu a denúncia e ressaltou a Lei Municipal de 2005, de número 5671, que define o tempo máximo de espera em fila bancária. A legislação do município de Natal determina que todas as instituições bancárias não podem deixar o cliente em fila aguardando por mais de meia hora. Embora editada já há 6 anos, os órgãos de defesa do consumidor ainda não conseguiram fazer os bancos cumprirem a lei. Ora, se a lei está regulamentada, esses órgãos têm poderes para fazer cumprir. E essa foi a primeira condenação lá no Rio Grande do Norte. Eu sei que aqui o PROCON de Jundiaí, com toda a boa vontade do ex-vereador, doutor Giareta, que é o coordenador do PROCON, ele já recebeu algumas denúncias com relação a esse tempo de espera. Porém, como não há regulamentação da lei, ele fica de mãos atadas e não pode agir. A outra notícia vem de Florianópolis, e essa é um pouco mais séria, é lá de Santa Catarina. Uma agência bancária, pasmem os senhores, pasmem as senhoras, foi fechada com base na Lei Municipal 699 de 2002, que prevê o atendimento a seus clientes no prazo máximo de 20 minutos. Ontem, o PROCON da capital catarinense fechou a agência do Banco do Brasil, que fica na rua Nereu Ramos, bem no centro lá de Florianópolis, atendendo a reclamações de clientes. Segundo o diretor do órgão de defesa do consumidor, o Tiago Silva, a agência em questão é campeã em reclamações e já havia sido autuada 81 vezes em um único dia, com uma multa de R$ 1.000 para cada autuação. Lembre-se que o Banco do Brasil não pagou nenhuma multa. Essa determinação inicial, com o pedido de suspensão do alvará de funcionamento, é válida para o período de 2 dias. No caso de reincidência, a suspensão será por um período de 5 a 15 dias. A reabertura está condicionada à apresentação de um relatório que ateste a solução para o problema. Até mesmo os caixas eletrônicos existentes no hall de entrada da agência estão impedidos de ser utilizados pelos clientes. Um agente do PROCON de Santa Catarina foi designado para fiscalizar a agência. O descumprimento à ordem, salvo determinação judicial, vai representar uma multa de R$ 200.000. Trata-se de uma decisão administrativa do PROCON de Santa Catarina, conforme o promotor público Paulo Locatelli. Ele acrescentou que já tramita na Justiça uma ação civil pública contra o Banco do Brasil. As fundamentações e a ação de fechamento da agência vão ser anexadas no processo. E a agência do banco foi a primeira de uma série de instituições bancárias que poderão sofrer intervenções por esse mesmo motivo. Então, nós estaremos daqui a pouquinho fazendo um ofício para o senhor prefeito, mais um, que já temos alguns encaminhamentos, pedindo a regulamentação dessa lei, cujo projeto surgiu nesta casa, por intermédio desta vereadora e da vereadora Marilena Negro, e vamos mostrar então ao senhor prefeito que lá a FEBRABAN não teve absolutamente nenhum poder
sobre a decisão. E sim, toda a decisão partiu do PROCON. Temos também, senhor presidente, nesta semana, as apresentações que fizemos, os pedidos que fizemos, que nos chegaram através de algumas reuniões com os moradores aqui da cidade e pediram para que fôssemos os intermediários desses pedidos. E o fizemos. O primeiro deles é uma operação tapa-buracos na rua Pedro Egídio Machado, na Vila Nambi. O corte do mato da Avenida Henrique Brunini, desde a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto até a entrada do Parque Antonieta Chaves Sintra Gordinho. Mais um tapamento de buraco, desta feita na rua Moacir Lopes, perto da confluência com a rua Giovanni, no Jardim Caçula. Pediram também um nivelamento de tampão de bueiro na Rua das Pitangueiras, em frente à Rua Doutor Egg, no Jardim Pitangueiras. Estamos pedindo aplicação de herbicida na Rua Visconde de Toné, lá em Vila Arens. Limpeza de guias e calçadas na Rua da Várzea, desde a Rua Maceió até a Avenida São Paulo. O nivelamento do leito carroçável na Avenida Navarro de Andrade, desde o Paço Municipal Nova Jundiaí até o bairro Parque Centenário. Os senhores vejam que acho até por causa das chuvas, né, dos últimos tempos, que o mato cresceu e as pessoas agora incomodadas vêm até esta vereadora pedindo a solução. Uma poda de árvores na Rua Visconde de Ouro Preto, no Jardim Santana 1, mais corte de mato nas calçadas agora das ruas Padre Manuel da Nóbrega e Humaitá, também na Vila Santana 1. E o corte de mato e a limpeza da bonita Praça 7 de Setembro, que fica no Vianello. Senhor presidente, temos mais coisas, mas vamos deixar para a próxima semana, porque tenho apenas mais 2 minutos e tem ainda alguns oradores, alguns vereadores inscritos. Deixaremos então para a próxima semana e assim que obtivermos a resposta do Executivo com relação à regulamentação da lei sobre o tempo de espera nas agências bancárias, traremos aqui para o conhecimento dos senhores e conhecimento das senhoras. Essas as nossas considerações nesta terça-feira, senhor presidente. Quero chamar a próxima oradora inscrita, Marilena Perdiz Negro, para fazer uso da palavra no grande expediente. Tem a palavra, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não apartei a nobre vereadora que me antecedeu, vereadora Ana Tonelli, que eu teria a palavra e não quis interferir. Mas já é do meu conhecimento que a FEBRABAN não tem interferido nas leis municipais, ela é da competência dos municípios fazer as suas leis, no sentido de dar aí um limite razoável na espera de tempo, é o direito do consumidor, e nós podemos legislar complementarmente, assim fizemos, mas, infelizmente, só corrigindo um pouquinho, acho que a vereadora, ao dizer que não havia regulamentação, existe regulamentação, existe decreto regulamentando, mas um decreto que não diz nada com nada. Eu acho que o nosso esforço vai ter que ser a revogação de um decreto ineficiente, porque não define as competências para fiscalizar e para punir. Remete ao PROCON e o PROCON tem limitações próprias. A gente tentou fazer aí uma correção da lei, mas aí nós vamos caminhar aí no sentido de que, na prática, as pessoas saibam que, apesar de não ter regulamentação, existe uma lei municipal, uma regulamentação efetiva, existe uma lei municipal que permite, pelo menos, que a pessoa se dirija ao PROCON com uma senha de que recebeu atendimento. A senhora permite uma parte, Pois não, vereadora? vereadora. Isso aconteceu algumas vezes, mas o ex-vereador Giareta, ele não tem poderes para agir, porque realmente essa regulamentação que há, ela está esdrúxula, está falha, não tem como. Vamos tentar ver se o prefeito modifica, ou então modificaremos nós a lei, o projeto. Exatamente. Já tentamos, teve veto, mas, enfim, fica aí à nossa disposição e sabemos que precisamos interferir nesse aspecto.
Eu gostaria de me ater na manhã de hoje uma questão para eu poder deixar claro, quando a gente se reporta ao prefeito, e através das nossas dos nossos pedidos de informações aqui, que não conseguimos aprovar aqui com os vereadores, é certo relembrar a minha fala aqui na presença do prefeito recentemente. Nós mantemos nosso papel de oposição sempre. Estamos sempre atentos às ações ou falta de ações do Executivo. E eu me lembro de ter falado que assim, o nosso monitoramento das políticas públicas não é pontual, não é reativo, porque aparece uma notícia ou porque aparece alguma ação nova da Prefeitura e que nós reagimos. Não é assim. Tanto não é que quem quiser acompanhar o nosso trabalho, visitar lá o nosso site, é marilenanegro.com.br. Lá tem um blog também, onde as pessoas podem ver, acessar as notícias que a gente tem dado, e o próprio site da Câmara, que se pacientemente as pessoas acessarem, vão ter a noção inteira do teor dos nossos pedidos. Então, quando a gente fala aqui que um aspecto é errado, é propaganda enganosa a Prefeitura dizer que tem 2 professores em sala de aula, é porque, literalmente, é isso que a gente está querendo dizer. A Prefeitura coloca estagiário agora de 1º ano, indo contra até as próprias leis de diretrizes de educação, que determina que seja da área de pedagogia, ela abre para estagiários de letras, e passa a impressão de que tem um professor auxiliar, quando, na verdade, é um aprendiz que está ali. É um estagiário que está lá para aprender, não está lá para auxiliar o professor a ensinar reforço de coisa. Ele tem que ter noção da pedagogia, ele tem que ter noção de como ensinar, e não ser mais um braço do professor. Quando a gente fala que existe equívoco na implementação de política, como fiz uma crítica hoje, em relação à política de proteção animal, política atrasada, retrógrada, que a Prefeitura podia ter implantado desde 2004, com uma lei aqui do vereador Júlio César de Oliveira, que é da base do governo, e que desde 2004 não foi implementada. Antes de 2004, tivemos projeto. Projeto, o que é projeto? Tem começo, meio e fim, que é o que vai acontecer agora com a castração de animal. Quem não lembra do projeto Bicho Feliz? Fazia-se lá parceria, a custo baixo, os veterinários da cidade colaboravam com o pagamento mais simbólico das castrações, e tinha acesso toda a população que quisesse, pudesse estar entrando no programa. E algumas castrações no local, onde foram prioritários alguns bairros. Então, isso já vem sendo feito. Tá? Então, a gente é a favor de programa, de política pública. Programa ele tem que ser contínuo. E a gente não vê a Prefeitura investir no Centro de Controle de Zoonoses. Põe lá o Centro de Controle de Zoonoses numa casa de aluguel, caindo aos pedaços, cheio de gato ali, porque as pessoas deixam, abandonam os seus animais. Cadê o canil municipal? Onde tem lá o canil, mas que também pode ser o gatil, para acolher os gatos, os cachorros abandonados? A gente não vê esse investimento no passar do tempo. Agora, achar que vai convencer a população, que criar uma coordenadoria, que é uma subdireção dentro da saúde, da vigilância à saúde, dentro do controle de zoonoses, qual é o impacto disso? A não ser aí dizer que tem uma preocupação com a proteção animal. Tem que ter gesto, tem que ter ação. E aí nós fizemos um contraponto, sim. A gente quer saber por que o prefeito não implementa coisas básicas que a gente discute com a sociedade civil. E eu vejo meus amigos
de entidades, batalhadores aí, militantes na defesa da criança e do adolescente, ano a ano participando, porque não é remunerado, vai lá nas reuniões do conselho, participa de conferência, participa da sua comunidade, fazendo as suas atividades na comunidade, em defesa da criança, buscando construir política pública para a prefeitura, para ficar no papel. Se quer um gesto no sentido, vamos criar mais um conselho tutelar? Cadê? Está lá discutido nas conferências passadas a necessidade de mais um conselho tutelar. Vamos fazer um núcleo, a prefeitura dê o nome que quiser, mas junte aí as secretarias, os órgãos, para construir um banco de dados, de informações da criança e do adolescente. Aí nós vamos saber quais os setores vulneráveis para poder atingir, quais setores da população e de que bairros, onde mapear, onde estão. Não, o senhor prefeito prefere fazer aquela comissãozinha, eu chamo de comissãozinha não pela qualidade, má qualidade dos técnicos, porque a intenção mesmo é precarizar, fazer uma comissãozinha para juntamento de dados, isso eu escrevo e assino, senhor vereador José Dias. Não estou dizendo aqui só, não é discurso demagógico, o que eu estou falando, eu escrevo e mando lá para a prefeitura. E até fiz um pedido direto para o prefeito, bem objetivo. Prefeito, eu gostaria muito que o senhor lesse o que eu escrevo, porque eu não sei se chega até o senhor. Porque nós temos lá a Secretaria de Assuntos Parlamentares, então eu gostaria muito que ele lesse e procurasse saber dos seus agentes políticos, por que ele está dando tanto fora assim? Será que ele desconhece as políticas públicas que está se discutindo na cidade para criança e para adolescente? Então, eu penso assim, nós temos que usar do nosso espaço para poder apontar caminhos. Isso nós não nos temos furtado de fazer. Sendo vereadora do PT, eu tenho minha formação profissional, tenho minha profissão, e também consigo fazer uma análise crítica das coisas que estão indo mal, como também das coisas que estão indo bem. Nós não estamos aqui para destruir. E a gente vê muitas falhas nesse sentido. Então, continuaremos ouvindo as reivindicações das pessoas, mandaremos nossos recados, que eu chamo de bilhetinho, né? Eu mando nossos bilhetinhos lá para o prefeito, espero que ele leia, sinceramente, mas que faça disso um hábito e adote aí algumas medidas para que ele vá imediatamente checar com os seus agentes políticos, lá perguntar para a secretária de Assistência Social, por que está tão difícil cumprir as resoluções das conferências que ela mesma promove? Por que está tão difícil não atender as deliberações da Conferência Nacional de Assistência Social? Por que a saúde não integra junto com a assistência social para dar conta de criar núcleos biopsicossociais nos bairros da periferia? Está faltando coisas. Está faltando coisas. E é aqui nosso papel mostrar para a população que está faltando coisas. Política de proteção animal tem que existir, mas não pode priorizar, assim, ser colocada à frente de políticas públicas, ela tem que estar em parceria, não pode ser o melhor, tem que estar junto, que é uma política de saúde pública, não é uma política emocional de acolhimento de animal, é uma política de saúde pública. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Eu quero aqui agradecer também ao doutor Antônio Giareta, a sua equipe de trabalho. Né? Como faço parte da Comissão de Defesa ao Consumidor, eu parabenizo o trabalho do PROCON na cidade de Jundiaí região, pela eficiência, pela dedicação a todos aqueles que procuram esse órgão para as suas reclamações. E, com certeza, o trabalho é sensacional, são pessoas qualificadas trabalhando naquele local, portanto, eu fico muito feliz e eu agradeço a todos pelo trabalho, pela dedicação e o carinho com as pessoas. Agora quero chamar o próximo orador, inscrito no grande expediente, o nosso companheiro, vereador Durval Orlato. Tem a palavra, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos ouve pelas ondas de rádio, pela internet, aqui presentes, tem alguns temas aí para abordar neste grande expediente, né, temas livres, e um deles é com relação às galerias de águas pluviais na Vila Hortolândia, que depois de um ano e meio praticamente, que nós fizemos reunião com os moradores, coletamos abaixo-assinados, encaminhamos à prefeitura, a prefeitura não deu a devida atenção, nós movemos uma ação posteriormente contra a prefeitura no Ministério Público, o Ministério Público acolheu e resolveu chamar a prefeitura, chamou a este vereador, Durval Orlato, que vos fala, e alguns representantes dos moradores para fazer ali um ajuste antes dele instaurar o inquérito. E a prefeitura se comprometeu a fazer aquelas galerias de águas pluviais na Vila Hortolândia. Nós verificamos que isso demorou um pouco, nas últimas chuvas acabou alagando um pouco ali em frente ao Russi, a entrada do Russi, na Vila Hortolândia, e, portanto, nós vimos que as obras ainda não tinham chegado até lá, o planejamento de fazer essas obras. Aí nós continuamos a cobrança, fiz reunião recentemente com os moradores, e os moradores entenderam, e colocamos novamente um ofício dizendo que o ajuste feito na frente do promotor estava demorando para cumprir. Olha, a gente percebeu que depois de tanta cobrança à prefeitura, tanta insistência, o que ocorreu foi que as obras começaram, o prefeito Miguel Haddad foi lá e posou como se estivesse fazendo uma grande caridade, quando na verdade é um cumprimento de uma ação que não chegou a virar um inquérito civil, mas foi uma ação nossa como vereador, junto aos moradores que compreendiam que tinham esse direito, e tentamos o diálogo a todo momento antes de ir ao Ministério Público, mas infelizmente precisamos ter ido até o Ministério Público para as obras acontecerem. E as obras estão lá acontecendo, graças à nossa ação, à ação do nosso mandato, e isso é muito positivo, muito bom para nós. Quero também abordar um outro tema, que é relativo aos empreendimentos imobiliários em Jundiaí. Eu venho alertando já por diversas vezes que o município tem crescido demais e desordenadamente. Não tem problema o município crescer, pelo contrário, os municípios crescem, principalmente os municípios que progridem como o nosso município que nós amamos e entendemos que deve crescer e, de fato, com um orçamento tão rico como tem, maior orçamento praticamente, um dos maiores do Estado, se comparados àquilo que tem de orçamento dividido pelo número de habitantes, nós vamos ver que o orçamento per capita de Jundiaí é um dos mais ricos. Portanto, nossa cidade vai crescer, mas tem que crescer ordenadamente, planejadamente. E como nós vimos aí já dito em audiências públicas e de domínio de todos, que em Jundiaí tem mais de 15 mil imóveis, unidades habitacionais, na sua grande maioria, quase a totalidade, de condomínios habitacionais, prédios, loteamentos e assim por diante. E alguns muito próximos da região central, regiões aí da Rua do Retiro, Vila Arens, e a gente fica preocupado porque quando fizemos uma petição à prefeitura, e petição é um direito constitucional, nós, como cidadãos, pedimos informações coletivas para que a prefeitura responda e seja do conhecimento de todos. Ora, a prefeitura se negou, dizendo que não estava explicitado a finalidade da presente petição. Claro que está escrito a finalidade, está lá dito, e se não fosse só isso, devia ter todas essas informações dos empreendimentos no portal da transparência da prefeitura.
Falam que é tão transparente, mas, lamentavelmente, informações como essas, de tantos empreendimentos imobiliários que vêm para a cidade, qual o impacto que vai ter no trânsito, qual o impacto que vai ter no meio ambiente, na poluição sonora, não tem informações e negam, quando a gente faz uma petição bem fundamentada, perguntando a respeito desses empreendimentos, que contrapartida estão dando para o município. E eu faço aqui até um paralelo bastante curioso, porque recentemente estão aí se desdobrando para fazer 500 casas, das quais metade serão para as famílias mais pobres aí, das áreas de risco por conta dos alojamentos. E a outra metade para o cadastro da FUMAS. Até foi sorteado 176 imóveis do Minha Casa Minha Vida, programa este que é do governo federal, subsidiado pelo governo federal, e 8.000 pessoas se inscreveram naquele imóvel, para 176. E aí, de um outro lado, a gente percebe o seguinte, que para 500, 600 unidades, para famílias que ganham menos de 3 salários mínimos, porque para aquelas que ganham 7, 8, 9, ainda até tem bastante empreendimento ocorrendo por aí. Agora, aquelas que ganham até 3 salários mínimos, faz-se um esforço medonho. Parece que a prefeitura mobiliza tudo para poder contemplar. Agora, 15.000 empreendimentos particulares de médio e alto padrão, a prefeitura não mede esforços, não vê se vai ter impacto, vem, na maioria, empreendedores adquirirem esses imóveis, porque sabe que Jundiaí é uma cidade que cresce, né? Então eu vou investir em Jundiaí. E aí está pouco se lixando para a qualidade de vida nossa, no trânsito ambiental, do sossego, do atendimento médico, porque 15.000 novas unidades habitacionais, se fizermos as contas, e daqui 2, 3 anos devem estar todas concluídas e gente morando dentro, pode ter 45.000 habitantes, 50.000 habitantes a mais, só por conta desse crescimento imobiliário, que são pessoas que vão utilizar hospitais. E não é hospital público regional, não. Porque esse é para atendimento do SUS. Como as famílias que estão vindo, a maioria morar aqui, tem padrão médio alto para alto, elas vão usar a Unimed, vão usar alguns outros planos de saúde e vão cair onde? No São Vicente, que é o único hospital que reserva leitos para atender convênios particulares, embora 100% dos funcionários sejam pagos com dinheiro público. Pasmem os senhores, essa é a situação que o prefeito tem de negação de informações com relação aos empreendimentos imobiliários do município de Jundiaí. Eu vou para o Ministério Público, uma vez que ele negou a petição de todos esses empreendimentos, Regina, lá na Vilares. Nós fizemos a petição, ele negou, e nós estamos levando, portanto, essa semana ainda, para o Ministério Público, acionando, até com mandado de segurança, para que dê essas informações de como estão esses empreendimentos e quais as contrapartidas que estão dando no município. Por fim, eu queria dizer que no jornal Bom Dia de hoje, tem lá que pelo menos 15 unidades básicas de saúde estão sem vacina para meningite e não sabe quando vai chegar. Ora, semana passada eu já denunciava aqui que faltava ultrassom. Marcar o ultrassom levava 3, 4, 5 meses. E também com especialistas, não tínhamos especialistas para marcar. Pois é, a cada semana a gente vê uma notícia que falta alguma coisa nas unidades de saúde. E aí a gente se pergunta, mas uma cidade tão rica como Jundiaí, uma cidade que tem muito mais dinheiro do que Várzea, muito mais dinheiro do que Cajamar. Só para os senhores terem uma ideia, Jundiaí tem R$3.000 por habitante ano de orçamento. Várzea Paulista, R$1.300 apenas por habitante ano. Jundiaí tem quase 3 vezes mais recursos por habitante do que Várzea. O dobro de recursos por habitante do que Cajamar.
Cajamar tem cerca de R$ 1.600 habitante ano. Portanto, com toda essa capacidade financeira, nós temos uma administração medíocre que deixa nas unidades de saúde não ter ultrassonografia adequada, não tem exames suficientes, e agora falta vacina. É a cidade só para alguns. E, de fato, o slogan não está fazendo jus. Jundiaí, né? Oportunidade é para todos, deveria, mas não está acontecendo o slogan que o prefeito Miguel Haddad mudou recentemente. É a fadiga. Terceiro mandato do prefeito, que já está desgastado e acaba, mesmo com muito dinheiro, fazendo uma administração muito medíocre. Lamentavelmente, para prejuízo da nossa população, vou continuar fiscalizando e exigindo melhor. São essas minhas palavras, presidente, senhores vereadores. Eu quero agradecer as palavras do nobre companheiro, vereador Durval Orlato, e quero aqui também agradecer e registrar na casa a presença do líder de bairro Novo Horizonte, CDHU, o senhor José Bessa, né? O senhor José Bessa, que tem um trabalho brilhante naquela área, naquele local, e a gente sabe das dificuldades que era aquilo antes, e hoje, com o trabalho de vossa pessoa, que vem desenvolvendo ali junto com os moradores, a gente fica feliz, e a transformação do Novo Horizonte hoje é de orgulho, e orgulho para o senhor e aquela equipe de trabalho que está acompanhando o senhor. Então, portanto, eu mando um abraço a todos os moradores de Novo Horizonte. E quero aqui também, e em seguida, peço para o nobre companheiro Silvio Hermani, para ocupar a presidência, para que eu faça uso da palavra no grande expediente. Agradeço a oportunidade, nobre vereador José Carlos Ferreira Dias. Próximo vereador inscrito, justamente o vereador Zé Dias, que está pesquisando para que realmente faça um pronunciamento embasado em documentos que, com certeza, ele e sua equipe, com muito cuidado, pesquisaram. Palavras do nobre vereador Zé Dias. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer pela a excelência das palavras de vossa excelência, o nobre companheiro que eu tenho nessa casa por alguns mandatos. A gente fica feliz quando trabalhamos em conjunto. É esse que realmente é aquele que aparece e aquele que tem uma diferença dentro da nossa cidade, dentro da nossa comunidade. Eu, como vereador, por 4 mandatos, nós temos um trabalho, como falou o senhor presidente Silvio Hermani, muita cautela. Está aqui, a gente fez um trabalho, a gente fez uma verificação, até no processo do interessado aqui, que é a Prefeitura Municipal de Jundiaí, para a autorização para intervenção em APP para a canalização fechada do córrego de Vila Joana. E nós sabemos que esse trabalho, requerimento aqui nós temos também, DPRN, e sabendo das dificuldades que passaram lá, então, referente ao pedido desse vereador, nós conseguimos a cópia do processo e também desse projeto que está junto com o órgão que realmente está fazendo o levantamento, e já fizeram o levantamento dentro daquele bairro do Jardim São Camilo, Vila Aparecida e Ponte São João. Quero agradecer aqui ao senhor Domênico Tremaroli, gerente da Agência Ambiental de Jundiaí. E eu agradeço pelas cópias que nós solicitamos para verificarmos por que o córrego do Jardim São Camilo é um córrego que realmente faz junto aquela população, talvez deixe alguém, ou nós todos, numa situação difícil, por saber que hoje o córrego ainda tem um compromisso, o córrego que nasce no próprio Jardim São Camilo,
e hoje é contaminado, hoje é cheio de, praticamente, de esgoto, né, correndo no seu leito. E a gente sabe que o leito do córrego do Jardim São Camilo deságua também no rio Jundiaí. Então, portanto, nós solicitamos aqui para verificarmos a possibilidade junto à Prefeitura. Sabemos que o prefeito Miguel Haddad está empenhadíssimo para que possamos deixarmos o São Camilo um bairro que realmente vai ser um cartão postal desta cidade e dar àquelas famílias, acima de tudo, a dignidade. Porque já foi dito nesta tribuna o sofrimento desta população. Eles não estão ali por ter uma opção, porque chegaram ali, não tinha condições, e ali foi chegando os familiares, enfim, hoje é um local de mais de 5 alqueires, com mais de 2.500 famílias. E sabemos que, referente mesmo à energia elétrica deste bairro, tanto da Bandeirantes como a Eletropaulo e Companhia Piratininga de Força e Luz, hoje atual, merece um carinho especial. E até falando, hoje o jornal está aí, eu li a matéria, acompanhei, esse garoto de 12 anos. Sabemos que no Jardim São Camilo vai ser feito, de uma vez por toda, esse trabalho que o prefeito está aí com o projeto. É um projeto difícil, não é um projeto para 1 ano, é um projeto para 2, 4 ou 6 anos. Mas o prefeito promete um trabalho acelerado, principalmente começando da desapropriação de uma área de quase, para praticamente 120 mil metros quadrados, próximo ao Jardim São Camilo, próximo ao núcleo de submoradias. Então, é um compromisso que o prefeito tem, dentro desse mandato dele, para a construção de 800 apartamentos dentro daquela localidade que está aí próximo para uma licitação da terraplanagem junto ao poder público e também à família que realmente está acertando aí junto com a prefeitura a desapropriação e as documentação para que nós possamos ter ali um compromisso digno de passar à população aquilo que realmente eles merecem. Como eu falei, citei agora do líder lá do Novo Horizonte, lutam por uma melhoria, claro que está melhorando, a pavimentação que foram realizadas ali, a iluminação pública, a rede de esgoto, senhor Bessa, senhor José Bessa, a iluminação pública, né? E a gente sabe que agora o senhor, como um líder ali também, luta pela escritura daquela população, que realmente precisa ter algo para deixar para o futuro. O que é o futuro? Seus filhos, seus netos. Então, portanto, eu parabenizo pelo trabalho do senhor naquele local, e como a gente trabalhou agora o final de semana, você até soube do abaixo-assinado que fizemos ali com mais de 500 assinaturas, para colocarmos naquela via expressa que virou hoje, não é uma rua, hoje é uma via expressa, com veículos ali passando a mais de 80 por hora. O senhor sabe disso, né? Nós não temos lombada, a sinalização do solo, placa com uma velocidade de 40 por hora. Então, tudo isso daí é um trabalho que tem de ser feito junto à comunidade, junto ao órgão público, principalmente o setor de transportes. Nós sabemos que do lado, o senhor indo daqui para lá, do Fazenda Grande, o lado direito, o esquerdo são essas residências. O esquerdo é a iluminação pública, que também nós estamos pedindo, senhor José Bessa. O senhor pode ajudá-lo também, junto com a sua equipe de trabalho, para que nós possamos ali, junto com o governo, principalmente os serviços públicos, uma calçada, para que nós temos e levamos para a população um local para que eles tenham condições de fazer o uso de passagem de pedestre, né? Porque hoje nós sabemos que do outro lado só existe a terra e o mato. Então a gente está preparando e solicitando isso também. E como o Jardim São Camilo, que é um pouco mais precário, o senhor sabe bem disso, nós estamos lutando para que seja feito esses 800 apartamentos
Em seguida, como o prefeito mesmo diz, ontem eu falei com ele, ontem à tarde, né? Falou: Zé Dias, vamos com calma, o projeto é bom, o projeto vai ser levado lá, não só lá no São Camilo, mas na região, pela cidade, daquilo que realmente a gente tem de vontade, de tirar tudo do papel e colocar na realidade mesmo, de um trabalho digno àquele povo. É uma história, vai ficar uma história, e quem fizer isso, com certeza, vai mudar muito a cidade de Jundiaí, principalmente aquela área que é um cartão hoje um pouco negativo, mas com certeza será um cartão positivo e que vai trazer à cidade uma tranquilidade, até em outros aspectos também que a gente tem, né, para que as coisas melhoram por lá. E sabemos que dentro dessa retirada de 800 moradores, principalmente esses que estão no alojamento hoje, né, já tem uma oportunidade, logo mais está sendo preparado, acho que é uma questão que foram sorteados 176 apartamentos, e o prefeito faz questão de usá-la a outra parte, que é 346 apartamentos. E para essas famílias que estão hoje no abrigo, né, que é o abrigo do Jardim São Camilo, Jardim Ângela, e também o Romão de Souza, que é o Jardim Tamoio. E a gente sabe que todo esse trabalho, dentro de 35 anos no Jardim São Camilo, onde eu moro com meus familiares, foi de garra, de coragem. E até hoje participo e quero ver o dia de amanhã essa população, principalmente do núcleo de submoradia do Jardim São Camilo, morando com dignidade, com a escritura na mão, senhor José Bessa, né? Como o senhor luta lá naquele local, Novo Horizonte. E a gente sabe que a população precisa, e tudo aquilo que depender do vereador Zé Dias, e depender também de um acordo com o prefeito, estarei aqui, estarei à disposição para que nós possamos ter uma cidade digna, porque melhorando lá, melhora em toda a cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por essa sessão tranquila e calma, quero agradecer aqui também todos os funcionários, a nossa companheira, que aqui tem um trabalho fantástico, sempre conduzindo de uma forma carinhosamente dedicada a todos nós, que é a doutora Vilma, né? Em nome da doutora Vilma, eu cumprimento a todas as funcionárias da casa. E com certeza, cumprimento também o Marcos, que está aqui presente, em nome do Marcos, né? E Marcos, eu cumprimento todos os funcionários desta casa, Marcos, pelo trabalho que Vossa Excelência tem aqui dentro da casa, com os companheiros, e quero cumprimentar o nobre companheiro também, que eu tenho uma grande estima, um grande carinho, que se chama diretor Jorge Haddad. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade, e agradeço a toda a população jundiaense. Parabéns, menina, que está aqui presente, que jamais daqui a pouquinho estou atendendo a senhora. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. O vereador Zé Dias fez uso da palavra, citou o funcionário Marquinho que, com muito orgulho, durante esse fim de semana, no sábado, juntamente com outros servidores da Câmara Municipal de Jundiaí, esteve na sede do sindicato da nossa categoria, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, para receber o troféu do vice-campeonato em recente torneio promovido por aquele sindicato, e também algumas outras premiações. Dentre elas, o Marcos foi premiado com o troféu de goleiro menos vazado do campeonato. Parabéns, apenas 12 gols foram sofridos. Parabéns não apenas aos servidores da Câmara Municipal, mas todo aquele que faz do esporte um aliado à nossa saúde e à qualidade de vida. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão.
com 3 vereadores presentes e 13 ausentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada essa sessão.